O que é pensamento negativo? O que é pensamento recorrente? É a mesma coisa? Não é? Qual é a diferença? De que forma que isso se manifesta? De que forma que eu percebo? Pensamentos negativos, todo mundo que tem. Aliás, gente, pensamento recorrente intrusivo também. Pensamento negativo são os pensamentos negativos que quem é ansioso sente com muita frequência e que gera tanto sofrimento. É aquela expectativa que a gente sempre tem e pensa no pior, né? Sei lá, de repente você está esperando uma pessoa que você gosta muito chegar do trabalho, sei lá. Aí a pessoa atrasa, quem tem muita ansiedade e é invadido por muito pensamento negativo, vai pensar o quê? Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ai, será que a pessoa sofreu um acidente? Será que... O que houve? Será que ela foi assaltada? Será que... Sempre vai ter uma enxurrada de pensamentos negativos em relação à situação. Muitas vezes os pensamentos negativos são sobre si mesma, né? Quando a pessoa pensa nela mesma de maneira muito negativa, muito autodepreciativa. Ai, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, está todo mundo vendo que eu, na verdade, não sou ninguém. Então, esses são os pensamentos negativos que todo mundo tem. E no caso das pessoas ansiosas, isso potencializa muito e é fonte de muito sofrimento. No caso de pessoas ansiosas, no caso de pessoas deprimidas, as pessoas deprimidas têm muitos pensamentos negativos, de desesperança, de falta de otimismo, de olhar a vida de uma perspectiva muito ruim. Quando a gente fala de pensamento recorrente e repetitivo, é aquele pensamento que você não consegue desgrudar da mente. Sabe quando entra alguma coisa na tua cabeça e você fica com aquilo te torturando? Às vezes são coisas que nem são tão relevantes, mas que você começa a pensar e o negócio não sai da tua cabeça. Ele fica voltando e retornando e isso gera um desgaste imenso. É super cansativo mentalmente e é uma coisa que te tira o sossego. Você tá ali, aquele negócio que fica. Você, meu Deus, eu não consigo parar de pensar nisso. É muito ruim. Pensamento intrusivo são esses pensamentos que, vira e mexe, tem meme na internet, que é engraçado. São aqueles pensamentos aleatórios que parece que vêm na tua cabeça, mesmo que você não queira. Né? São pensamentos que vêm, muitas vezes os pensamentos intrusivos, quando a pessoa, por exemplo, sofre com toque e ela tem pensamentos obsessivos, intrusivos, pensamento obsessivo e intrusivo é a mesma coisa. É aquele pensamento que vem na tua mente, mesmo que você não queira. É como se ele fosse intrusivo, né? Ele está vindo na minha cabeça, eu não quero pensar nisso, mas aquilo está na minha cabeça. Esses pensamentos na pessoa que tem toque, pensamentos intrusivos, obsessivos, muitas vezes são pensamentos aversivos. São pensamentos que são... eles não são afinados e aliados com o nosso ego, com quem a gente é e com o que a gente pensa. Ao contrário, por exemplo, pessoas muito religiosas acabam tendo pensamentos obsessivos, intrusivos, muito pecaminosos. Ou, sei lá, a gente tem pensamentos horríveis de uma coisa que a gente jamais faria. Todo mundo já teve esse tipo de pensamento e às vezes a gente não tem coragem nem de compartilhar. Pessoas normais, sem nenhum transtorno, têm esse pensamento. Só que quando ele vem pra gente, aquela sensação de olhar na janela e pensar, e se eu cair daqui? E se eu me jogar? E se eu derrubar? Não é que você queira isso, não é um desejo oculto, não é. Na verdade, é um pensamento obsessivo, que ele vem e normalmente ele é muito dissonante com quem a gente é. Então ele causa uma aversão e é uma sensação muito ruim, muito ruim. Eu tenho um paciente que tem toque, e ele é bastante religioso e tudo. E quando ele está muito ansioso, esses pensamentos ficam. E ele sente muita culpa, porque são pensamentos ruins. Ele é muito religioso e vem de conteúdo que com certeza vai contra a religião dele e todos os valores que ele tem. Então isso gera um sofrimento nele enorme. Ele fica muito desconfortável com esses pensamentos e ele não consegue não pensar e sente muita culpa por conta disso. Então, definindo, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa diferença entre pensamento negativo recorrente e pensamento intrusivo. Eu vou trazer agora para vocês o que causa esses pensamentos, né? O que gera esses pensamentos. Por que a gente pensa assim? O que acontece com a gente? E aí, e depois eu vou explicar como lidar.
as causas podem ser muitas, né? Fatores psicológicos como ansiedade e estresse podem gerar e desencadear muito pensamento repetitivo. A pessoa que está sob estresse, né, vivendo uma situação que gerou um estresse muito grande, ela vai ficar com aquilo na cabeça, né? Tipo, sei lá, eu tô com um problema, aconteceu qualquer coisa, aquilo fica. A pessoa ansiosa sofre muito de pensamento recorrente, aquele pensamento que não dá sossego. Pessoas perfeccionistas e controladoras, né, que têm essas características de personalidade, são mais propensas a terem pensamentos repetitivos. Eu anotei aqui, tá, gente? Porque são muitas informações. Pessoas que passaram por algum trauma, né? Quando a pessoa passou por um trauma, ele fica voltando, né? Então, aquele pensamento fica voltando. Tem os fatores ambientais que também podem desencadear esses pensamentos repetitivos, que são ambientes de muita tensão, né? Quando você está com muita pressão no trabalho, quando você está vivendo um momento, sei lá, na parte acadêmica, né? Que você está muito preocupado, quem está, sei lá, para fazer ENEM, coisas assim, né? Que geram muito estresse, eventos estressantes e etc. Os fatores biológicos e genéticos, né, que predispõem as pessoas a terem isso, que são pessoas que têm predisposição para desencadear toque, por exemplo, que têm algumas alterações funcionais, cerebrais, etc. As condições clínicas, né, eu já falei, o toque, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, costumam ter essa alteração. E aí, eu queria trazer para vocês, já que aqui a gente fala mais de ansiedade, de que forma o TAG, que é um transtorno de... O TAG é o transtorno de ansiedade generalizado, que eu sei que muita gente vive, de que forma ele pode contribuir para a pessoa ter mais pensamento repetitivo e negativo, né? Porque são os dois tipos de pensamentos muito comuns na ansiedade. Gente, isso gera um cansaço. Só quem é invadido por esse tipo de pensamento entende o tipo de cansaço que isso gera, né? É um gasto de energia imenso, e isso vai mexendo com a autoestima, porque a pessoa começa a achar que ela não vai dar conta do que está pensando, do que está acontecendo. Ela começa a perceber, no caso do pensamento negativo, sempre um cenário muito catastrófico, e aí dá uma sensação de que eu não vou conseguir. Quando a gente está vivendo um problema e percebe esse problema como sendo muito grande, a sensação é que a gente não vai ter condições de lidar com ele. Então isso afeta a autoestima, porque a gente não se sente capaz de lidar com aqueles desafios. Isso afeta a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, enfim, né? É um terror, é um terror. Então, as características da pessoa que tem ansiedade, transtorno de ansiedade, que acabam facilitando que esses problemas de pensamento repetitivo e negativo apareçam, é porque as pessoas ansiosas são hipervigilantes. A gente tem foco excessivo, a gente é hipervigilante, está sempre muito atenta a tudo que acontece, e isso vai tornar a gente pessoas muito mais preocupadas, né? Você está sempre preocupada, muito atenta, é aquela pessoa que não relaxa diante das coisas, né? A pessoa que sofre de TAG é uma pessoa normalmente tensa, é uma pessoa apreensiva, porque ela está sempre ali, muito atenta, esperando e detectando o tempo todo as possíveis ameaças que vão acontecer. Então, o fato dela ser hipervigilante vai aumentar a possibilidade dela sofrer com esse tipo de pensamento, né? A mente dela não descansa, está sempre hipervigilante, hiperatenta a tudo que está acontecendo. As preocupações excessivas, né, que vão alterar os padrões de pensamento, que vai estar sempre muito focado. Quando a pessoa é muito preocupada, ela vai estar sempre muito focada em coisas ruins que possam acontecer. Então ela fica passando e repassando mentalmente todas as possibilidades de dar errado, do que pode acontecer, né? Ela está sempre querendo se precaver. Pessoas ansiosas estão sempre buscando plano A, plano B, plano C para tudo que vai acontecer. E isso naturalmente vai levar a pessoa a ficar com muitos pensamentos na cabeça, e qualquer probleminha acaba se tornando um grande problema, porque ela fica passando e repassando, passando e repassando. É uma tortura, é uma tortura. Eu tenho vários pacientes que sofrem com isso. A pessoa muito ansiosa tem dificuldade em desligar a mente, tem dificuldade em relaxar, em parar de pensar. Não adianta falar, por que você está pensando nisso? É porque está ali. A preocupação, né, é uma incapacidade de parar de pensar.
né? Se a pessoa tá sempre preocupada, tá sempre ali, ela tem a sensação, a pessoa ansiosa tem a sensação que ela vai dar conta daquele problema pensando nele. Então, assim, se ela tem um problema, ela fica aí. Eu tenho vários pacientes assim, que ficam com aquele problema na cabeça e fica, mas o que você acha? E se isso? Não, mas e aí, por outro lado, e aí a pessoa fica tentando dar conta daquilo, é como se ela pudesse controlar os fatos a partir daquele excesso de pensamentos, mas ela não pode, né? E aquilo, na verdade, só vai gerar um desgaste imenso, e isso muitas vezes impede a pessoa de agir na vida. Ela fica só mergulhada e perdida nesse tanto de pensamento e de possíveis soluções e possíveis caminhos, e na prática ela não faz nada, porque às vezes ela até já gastou aquilo de tanto que ela pensou, então ela acaba não fazendo nada, né? Até hoje uma paciente me falou exatamente sobre isso, que ela tem conseguido sair, ela é uma que sofre de hiperreflexão. Ela pensa demais. Tem paciente na terapia que eu falo, você tem que parar de pensar. O que você acha? E pensa em 1000 possibilidades. Não, vamos parar de pensar e vamos começar a agir, né? E aí já começo a entrar aqui, como é que a gente faz para cortar esse fluxo de preocupação, esse ciclo que a pessoa não sai. Ela fica presa nesse tanto de pensamento recorrente, obsessivo, que fica ali e que te gera sofrimento. E como é que ela sai disso? Ela já identificou, olha, Adriana, você tem razão, eu sofro disso aí que você falou. Eu estou sempre invadida de pensamentos negativos, eu sempre acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer, até quando tudo dá dando certo, né? A pessoa que tem TAG tem muito isso, está muito bom para ser verdade. Aquele pensamento de, alguma coisa vai chegar para estragar a minha felicidade. Então, como sair desse ciclo? E aí eu acho que são várias coisas que a gente tem que trazer. Eu até tentei anotar alguns pontos, gente, mas é tanta coisa que eu vou tentar abordar aqui da melhor maneira possível. Então, primeira coisa, a gente tem a tendência a supervalorizar tudo que é pensamento. É como se o pensamento fosse uma verdade absoluta. Sociedade, né? Porque o ser humano é um ser racional. Então a gente coloca a racionalidade, os pensamentos como uma coisa muito nobre. E a gente tem que pensar que pensamentos tem sim, obviamente, né? Essa coisa da consciência, né? Isso faz a nossa nos distingue de muitos animais, né? Mas o pensamento é só um pensamento, é um produto mental. Então, o pensamento não necessariamente corresponde à realidade. Não necessariamente ele corresponde a situações verdadeiras, né? A gente tem que entender que pensamentos não são fatos, pensamentos não são ações. Então, uma coisa é pensar, tá tudo bem pensar. Quem nunca pensou um absurdo? Quem nunca teve um pensamento que ficou, meu Deus, que vergonha. Se alguém ouvisse o que eu estou pensando, meu Deus, o que ia ser de mim? Todo mundo pensa, né? Só que pensamento não é ação. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar o tempo todo, principalmente quando são pensamentos aversivos. Pensamento não é ação. Pensamentos, eles são produtos mentais, são produtos do nosso cérebro que estão ali, né? A ansiedade, ela altera muitas vezes o nível dos neurotransmissores de serotonina, de dopamina. Então, a gente fica mais suscetível a produzir pensamentos negativos, repetitivos, altera um pouco a parte do córtex pré-frontal. Então, a gente tem que pensar que pensamentos são pensamentos. E aí é não supervalorizar isso. A gente precisa... eu tenho um paciente que... Às vezes ele é tão invadido com esses pensamentos e aí ele fica tentando validar na terapia. Ele fala, Adriana, isso não é assim, né? Isso é coisa da minha cabeça. Eu só estou pensando. Eu falo, isso é só pensamento. O que vai predizer um comportamento nosso não é um pensamento. É o fato da gente se comportar assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo... eu tenho muito medo de alguma coisa muito ruim que eu possa fazer. Sei lá, me vem um pensamento de que eu sou capaz de fazer uma coisa muito ruim com alguém que eu gosto. De fato, você já fez isso? Já aconteceu? Se você já tivesse feito isso, a chance de você fazer de novo existe. Agora, só porque você pensou, não quer dizer que você vai fazer. E isso é tão importante da gente pensar,
porque isso vai tirando um pouco da culpa, vai tirando um pouco do peso que a gente coloca em relação a essas coisas que a gente pensa. E isso vale para os pensamentos negativos também. Ai, meu Deus, ai, eu tô passando mal, ai, dessa vez eu tenho certeza que eu tô com alguma coisa. O nosso pensamento, ele dispara sintomas na gente, né? A nossa mente, ela dispara sensações, a gente vai pensando e vai sentindo coisas. E a gente tem que entender que são pensamentos, né? Não são fatos. Isso que eu estou acontecendo comigo, eu não estou realmente doente. Eu estou sentindo isso, mas isso foi disparado pelos meus pensamentos. A gente tem que começar a redimensionar a importância disso na nossa vida, né? O tanto que a gente coloca, fora aquelas pessoas, e tem muita gente ansiosa que é assim, que começa a associar a esses pensamentos negativos e tal, uma intuição. Ai, eu tô sentindo, não sei, gente, eu tô assim, eu pensei nisso, mas é um sentimento de mãe, aconteceu alguma coisa. É uma intuição. A pessoa começa a achar que esses pensamentos, eles são uma premonição de alguma coisa que vai acontecer. Não, gente, não são. Esses pensamentos são pensamentos ansiosos, que fazem a gente enxergar possíveis catástrofes o tempo todo. O que acontece é que pessoa ansiosa é assim, ela pensa que alguma coisa ruim vai acontecer, ela pensa isso para tudo. Ah, é sempre o pior caminho que ela imagina. Não, mas isso, aí, de vez em quando, de fato, acontece alguma coisa. Porque coisas acontecem na vida. Então, por exemplo, eu sou uma mãe muito preocupada, muito tensa, tenho TAG, e aí, sei lá, minha filha atrasa do colégio. O primeiro pensamento foi assaltada. Aconteceu alguma coisa, tenho certeza. Ah, ela se acidentou, meu coração, coração de mãe não se engana, aconteceu alguma coisa. Eu posso pensar isso todas as vezes que ela se atrasa, mas no dia que ela se atrasar, e de fato, mãe, putz, roubaram a amiga que estava comigo, ou sei lá, roubaram meu celular, aí você vai pensar o quê? Tá vendo? Aquele acontecimento vai confirmar a sua crença de que, de fato, esses pensamentos negativos, eles são premonitórios, eles são intuitivos, eles são alguma coisa aqui que está me dizendo que, olha, tenho certeza que alguma coisa aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, pode ter, né? A gente tem intuição, também tem intuição, mas a pessoa ansiosa, ela é invadida por pensamentos negativos e ela enxerga o mundo com uma lente alterada. Então não dá para dar ouvidos a tudo que a gente sente, porque senão tudo que a pessoa ansiosa, tudo que ela sente é uma premonição, meu Deus, o mundo vai acabar desse jeito, né? É sempre uma premonição ruim, é sempre uma coisa ruim. Eventualmente coisas ruins acontecem, claro, na vida de todos coisas ruins acontecem. Isso não quer dizer que os seus pensamentos são fundamentados em realidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e fazer essa distinção do que é ação, do que é pensamento. E aí, a gente tem que ouvir esses pensamentos, não no sentido de ouvir o conteúdo deles, mas perceber que, tipo, nossa, isso é um primeiro passo de como lidar, identificar. Ai, gente, eu tô com a mente cansada, eu tô pensando demais, eu tô acelerada, ou eu tô angustiada demais, eu só tô pensando coisa ruim. E aí, quando a gente entende isso, é entender que eu tô ansiosa, ou eu tô deprimida, ou eu tô estressada. Tem alguma coisa que esses pensamentos estão me sinalizando, e não o conteúdo deles, que de fato aquilo tudo tem algum sentido, mas que esse tanto de pensamento que está me invadindo tem relação com alguma coisa que não está bem em mim. Isso que eu acho importante, é tipo, nossa, eu tenho uma paciente, eu tenho vários, né? Paciente com toque, e eu tenho uma paciente com toque que ela é brilhante, ela identifica claramente. Quando ela começa a pensar, ela fica, ai, Adriana, eu tô muito obsessiva. Ai, é toque, né? Você sabe como são meus pensamentos. Ela mesma identifica isso muito claramente, e aí ela já não dá tanto crédito a esses pensamentos, ela já consegue manejar isso de alguma forma. Então, o primeiro passo de identificar é importante para a gente entender do que está acontecendo. Não é intuição, não é uma coisa de fato, não é um perigo real. Isso tudo que está acontecendo é fruto de alguma situação que eu estou vivendo, que está me deixando ansiosa, que está me deixando deprimida, que está me deixando angustiada, e eu estou gerando esses pensamentos. É claro, né, gente, que eu tô trazendo para um quadro de transtorno emocional que a gente está vivendo. Eu estou falando para essas pessoas que têm, de fato,
pensamentos negativos recorrentes, que têm pensamentos obsessivos. Eu não estou falando do pensamento negativo normal de todos nós, né? Pensamentos negativos todo mundo tem. Mas se isso é o tempo todo, aí a gente tem que questionar. E aí, sabe, começa a duvidar dos seus pensamentos. Isso é muito importante, né? A gente conseguir... Então, primeiro passo, identificar que esses pensamentos são pensamentos dessa natureza, que estão sendo gerados. E aí um segundo passo é tentar entender o que está gerando esses pensamentos em mim. Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? O que está em desajuste? Será que eu estou sobrecarregada? Será que eu estou num ambiente ansiogênico? Será que eu estou num momento do meu trabalho que eu estou muito demandada e estou insegura? Será que o meu relacionamento não está bom e eu estou me sentindo mal e isso está me gerando um monte de insegurança e eu estou ficando super ansiosa? O que está acontecendo? Né? Então a gente tem que ficar atento a isso para conseguir redimensionar essas coisas e entender que esse tanto de pensamento é fruto disso. Deixa eu só pegar aqui, gente. Eu já falei das causas, do reconhecimento. Assim, outra coisa que é muito... Algumas estratégias que a gente pode usar, isso eu já falei com vocês e eu acho que é importante, funciona. Quando a gente é muito invadido... Primeira coisa, não briga com pensamento. Eu falo isso com vocês o tempo todo. Quanto mais a gente briga com o pensamento, mais tensão ele ganha e mais ele fixa na nossa cabeça. Se eu ficar... É igual a pessoa que está de dieta. Quando ela fica de dieta, eu fico o tempo todo pensando em comida. Quanto mais você pensa... Quanto mais você está de dieta, mais você pensa. O negócio fica fixo na cabeça. Você fica, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Você acaba ficando mergulhada naquele tanto de coisa que vai te despertar mais vontade de comer. Então, não adianta eu falar para vocês, assim, não pensa num bolo de chocolate repleto de calda. Gente, não tem como não pensar nisso. Eu não posso pensar num bolo de chocolate. O bolo tá lá na tua mente. Você sente até o cheiro. Não tem como. Então, assim, não adianta eu brigar com isso. Quando o pensamento vem, a gente tem que tirar a força dele. E não brigar com ele. Porque se eu fico, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, aí que vem. Então, não briga. O pensamento veio, você acolhe. Identifica aí, lá vem esse pensamento sem pé nem cabeça. Por que isso está chegando? Né? Que pensamento é esse? O que ele está querendo me dizer? O que está acontecendo? Então, quando a gente começa a entender que esses pensamentos não são, de fato, pensamentos que estão me dizendo coisas reais, que são pensamentos que são fruto de uma situação de estresse, de uma situação de ansiedade, de um estado emocional alterado, e aí a gente acaba... produzindo esses pensamentos alterados, a gente identificar isso e deixar de lado. E aí, como que a gente faz quando é pensamento recorrente, que fica na cabeça, fica, eu não posso esquecer, eu não posso não sei o que, quando a gente fica com aquele negócio perturbando, uma coisa que é importante, quem sofre com isso com muita frequência, separa um momento, eu já falei isso com vocês, estabelecer um horário de pensamento, é o horário da minha reflexão, por exemplo, todo dia, 1h30 da tarde, depois do almoço, eu vou tirar para pensar nessas questões que estão me torturando. Alguma preocupação, alguma conta que eu tenho que pagar, algum médico que eu tenho que marcar, sei lá, aquele pensamento que não desgruda. Aí você pensa o quê? Eu vou pensar sobre isso 1h30 da tarde. Não tem problema, pensamento, eu vou pensar em você. Deixa eu anotar aqui no meu caderno. Pega um caderno, um note aí no celular e anota tudo que está na tua cabeça e que você não pode esquecer e que você tem que pensar nisso. Aí você anota lá, refletir sobre algo que eu falei para o meu chefe, refletir sobre, não esquecer de marcar o médico, lembrar de fazer não sei o que lá. Anota esses pensamentos que ficam te torturando. Porque quando você faz isso, é como se você fizesse um download, você tira isso, bota ali, e aí quando der 1h30 da tarde, agora eu vou pensar nisso. Aí você pega, o que eu tenho que pensar nisso. Aí você vai condicionando a tua mente a não ficar presa nisso. Você vai ter sempre esse movimento. Vem esses pensamentos recorrentes, você não vai ignorar eles. Você vai anotar e vai falar, eu vou ter um momento para pensar neles. Depois eu penso em você. Deixa eu só terminar aqui o que eu estou fazendo no meu trabalho. Já eu penso nisso. Deixa eu só terminar meu almoço. Deixa eu só fazer aqui o que eu estou fazendo.
Então, quando você reserva, você sabe que você vai ter um tempo para isso, é como se você enganasse sua mente, sabe? Tipo, não precisa ficar voltando. Eu vou pensar nisso depois. Não precisa ficar aqui, ó, o tempo todo me lembrando, porque eu já anotei e eu vou pensar nisso depois. Só que isso é um treino. Isso é um treino. A gente treina o nosso cérebro, a gente treina a nossa mente a descolar desses pensamentos, porque é como se eles ficassem grudados e a gente tem que aprender a descolar. Outras coisas que funcionam muito para pensamento, e eu falo isso com vocês sempre, e vocês precisam experimentar isso no dia a dia de vocês, são as técnicas de mindfulness e de meditação. No mindfulness é manter a tua mente no presente. Eu tenho que estar presente naquilo que eu estou fazendo. Ah, isso é simples. Não, não é. A gente não faz isso. A gente está sempre com a mente passeando, vagando. Né? Então, quando a gente traz a mente para o presente, o que é a mente no presente? A gente está aqui, eu estou fazendo live. Esse é um momento que eu estou super presente. Eu estou aqui com vocês. Eu não estou aqui pensando, amanhã eu tenho que ir para a polícia, eu não posso esquecer que eu tenho que acordar. Eu não estou pensando nisso agora. Eu estou aqui com vocês. Né? Então, assim, a gente vai treinando a nossa mente. Aí tem algumas técnicas de mindfulness, por exemplo, você vai se alimentar e aí você vai comer consciente do que você está fazendo. Eu vou botar um arroz, eu vou botar um feijão, eu vou comer um bife, tá gostosa essa comida, aí experimenta, aí sente o sabor, aí sente o cheiro e fica ali entregue naquele momento que você está vivendo. A gente não faz isso. E eu me incluo nisso. Quantas vezes eu tô de dieta e penso, eu só posso comer uma fatia de pão de manhã. Aí eu tô com a cabeça já lá na frente, aí eu comi a fatia, gente? Eu comi um pão já? Ou eu não comi? É o cúmulo da falta de consciência do que a gente está fazendo. Então a gente tem que treinar. Um momento para mim que é muito, eu já trouxe isso para vocês muitas vezes, que é muito, que me foca no que eu estou fazendo, é um momento de muita consciência, é quando eu estou fazendo atividade física. Principalmente natação, que eu tenho que ficar contando, eu tenho que estar ali. O professor passa, 400 metros de braçada, 200 metros de pernada, fazendo não sei o quê. Eu vou contando. Então é um momento que eu estou ali concentrada, eu trabalho o meu foco, eu trabalho, né? A minha mente está ali. E isso é um descanso pra gente. Quando a gente consegue focar no que a gente está fazendo, a nossa mente fica ali, sabe? Ela está ali, ela não está pipocando no monte, pulando de galho em galho, num monte de galho diferente. Então, treinem isso. No início pode ser mais difícil, no início é mais desafiador, mas isso a gente vai aprendendo a descolar. Fazendo meditação, né? Fazendo respiração consciente. A respiração consciente ajuda muito. A gente pode respirar, isso faz ancorar o pensamento. Quando você respira contando, né? Você começa a contar o que você está... Quando você começa a contar, é uma maneira de ancorar a sua mente. Então, você está lá acelerada, ou com aquele pensamento te torturando, ou com muito pensamento negativo. Para o que você está fazendo e respira. E vai contando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por que eu faço isso? Isso oxigena o cérebro, isso faz o nosso, vai regulando o nosso batimento cardíaco e isso ancora a nossa mente. A nossa mente vai ficar na contagem. Se você fizer umas 5, 6, 7 respirações profundas, você vai se acalmar. E na medida que você se acalma, a sua mente também se acalma. E aí você tem que fazer isso, você tem que praticar. Uma maneira que a gente tem de não ficar tão presa nesse mundo mental é agindo. Hoje até uma paciente que ela é muito mental, ela vive no labirinto de pensamentos dela, e hoje mesmo ela estava falando que ela já entendeu que para ela não procrastinar, porque aí fica muito imersa nos pensamentos e fica... É o que ela fala, às vezes ela tem um problema, ela pensa tanto naquilo que ao invés dela partir para agir e solucionar o problema, ela já está gasta. Ela falou, não aguento mais pensar nisso. Aí ela já... É como se ela já não tivesse energia para fazer o que ela tem que fazer, porque ela gastou toda a energia dela perdida pensando em como lidar com aquele problema, ao invés de lidar efetivamente. Então, o que ela tem feito? Ela pensa em fazer alguma coisa, ela já faz. Ela falou, não posso mais perder tempo pensando muito, mas isso, mas isso e aquilo, porque aí ela
se perde nos pensamentos, não consegue agir. Agir, partir para a ação, é a melhor forma da gente lidar com os pensamentos. Quando começa um pensamento, você deixa eu fazer aqui o que eu tenho que fazer, e aí você consegue ir lidando com a tua vida. Você consegue partir. E isso tem a ver com uma outra coisa que ajuda muito a lidar com isso, que é gerenciamento do seu dia a dia. O que é gerenciar o seu dia a dia? Você vai organizar suas tarefas para evitar o acúmulo de estresse, né? Você se organiza, o que eu tenho que fazer, tem um planejamento para a semana, o que eu vou fazer a cada dia. Gente, isso é muito estruturante. Só quem sofre de ansiedade e de procrastinação entende a importância de ter um planner, de ter um planejamento onde você anota. Eu segunda-feira vou fazer isso, terça-feira vou fazer aquilo, principalmente quando a gente tem muitas tarefas para fazer. E aí a gente coloca. Quando a gente consegue programar o nosso dia, é claro que vai ter uma margem de flexibilidade, mas quando a gente consegue programar, aquilo dá uma... Sabe, você consegue... aí surge uma coisa nova, você pega lá teu plano e ele fala, surgiu uma coisa nova, deixa eu ver qual dia que eu consigo encaixar. Nesse dia aqui tá mais fácil. Aí você vai lá e coloca. Então, esse planejamento, o gerenciamento do seu tempo, do seu dia a dia, vai diminuir a tua ansiedade, o teu estresse e, logicamente, vai diminuir esses pensamentos. Então, isso é uma forma de diminuir. Outras coisas que a gente pode fazer, cultivar, deixa eu só ver a hora, gente, para não me perder, cultivar as nossas boas emoções, se alimentar e nutrir tua mente de coisas boas. Quando a gente está muito ansioso, e eu falo isso para meus pacientes, e eles mesmos já percebem, evita notícia ruim, evita acompanhar coisas muito pesadas, evita assistir coisas que te façam mal. Quando alguém vier te demandar de alguma coisa que você sabe que é uma companhia meio pesada, evita. A gente tem que aprender a se poupar de algumas coisas que são geradoras de estresse na nossa vida. Não tem outro caminho, né? A gente precisa começar, e aí é o autoconhecimento. Eu tenho que saber aquilo que me faz bem, eu tenho que me poupar daquilo que me faz mal, eu tenho que estar com pessoas que eu gosto, eu tenho que aumentar a minha percepção de felicidade, porque quando eu aumento a minha sensação de felicidade, o espaço negativo ali, vai ficando pequeno, né? Quando eu estou muito ansiosa, muito nervosa, muito deprimida, eu sou tomada inteira por aquela energia ruim, por aquelas coisas ruins. Quando eu começo a cultivar aquilo que é bom, né? Eu sempre falo isso para vocês, começa a olhar para vocês de uma outra perspectiva, tenta muda essa chave de pensamento. Ao invés de perguntar tudo que está dando errado, olha e pensa, o que deu certo? E aí vem o diário da gratidão à noite, quando você escreve lá 3 coisas boas que você viveu no teu dia. Você começa a cultivar esses pensamentos positivos. Eu começo a alimentar e nutrir esse olhar mais positivo para a vida. E aí isso vai naturalmente diminuir os meus pensamentos negativos. Né? Quando eu sou mais otimista, quando eu penso, sei lá, se eu estou tomada de pensamentos negativos, eu estou muito preocupada porque alguma coisa vai acontecer. Mas aí chega no fim da noite, você para pensar, o que teve hoje no meu dia? Hoje no meu dia foi tudo bem. Eu não peguei muito trânsito, olha que coisa boa. Eu consegui fazer minha atividade física. Eu comi um almoço gostoso. Eu encontrei uma pessoa que eu gosto. E aí você vai vendo lá que teu dia não foi tão ruim assim. Você vai treinando a sua mente para ela enxergar as coisas boas da vida. Porque as negativas, elas naturalmente a gente registra mais. Né? Isso é até protetivo, eu já falei isso com vocês, isso protege a gente, né? A nossa mente, a gente tende a memorizar mais os eventos negativos, porque isso me protege, né? Assim, protege minha vida, minha existência. Então, a gente tem que intencionalmente buscar aqueles eventos positivos. E a gente consegue, a gente consegue. A gente só pensa no que é bom depois que a gente perde. Né? Quando você perde alguma situação, você fica, como era bom ter isso, como era bom naquela época, como era bom quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. Quando a gente perde é que a gente dá valor. E a gente tem que mudar isso. Vamos dar valor enquanto a gente tem. Por que eu vou esperar perder? Eu não posso acordar e pensar, nossa, eu estou me sentindo tão bem hoje, olha que delícia. Eu estou saudável, eu estou bem, eu tenho saúde. Que bênção, que coisa boa na minha vida. E isso já te faz olhar para as coisas de uma maneira mais positiva.
eu tenho um pouco de pena, né? Porque essa coisa do pensamento positivo foi muito banalizada e entra numa coisa meio poliana, meio quase uma positividade tóxica. Ai, vamos olhar tudo pelo lado bonito. Não, não é isso. Não é isso. É claro que a gente tem uma realidade, tem os pés na realidade, não vai entrar no mundo de Alice onde tudo é colorido. Não é isso. Mas a gente também não pode olhar para a nossa vida e só ver nelas as coisas ruins que acontecem o tempo todo. Porque aí você começa a se achar o mais azarado da vida, dá tudo errado comigo. Não, não, vamos olhar para o outro lado, a vida é muito curta. Olha quanta coisa boa que a gente tem. Você tem saúde, você tem pessoas que você ama, você tem seu trabalho. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, às vezes eu penso, né? Não tô aguentando mais essa polícia, eu não aguento mais determinado. Não, todo mundo tem esses momentos de saco cheio. Aí depois você pensa, nossa, tem tanta gente que queria estar aqui, né? Tanta gente sonha em estar aqui onde eu tô reclamando pra caramba, né? Então, assim, vamos tentar mudar essa chave. A gente consegue, só que isso é um treino. Então, tentem um diário de gratidão. Tentem estar com pessoas que te fazem bem, pessoas que te colocam para cima. Seja você essa pessoa. Comece a elogiar. Tenta fazer um elogio por dia para alguém. Olhar uma amiga sua, um amigo seu, falar, nossa, pô, tava com saudade, e aí, como é que estão as coisas? Pô, mandou bem nesse trabalho, ficou muito bom, gostei. E olha que coisa legal, pô, tá malhando pesado, hein? Tá legal, que coisa boa, faça isso por você. Nossa, não tá faltando, que bom. Quando a gente começa a cultivar isso, é impressionante como a nossa energia muda. E aí esses pensamentos todos não vão tendo espaço, não vão encontrar solo fértil para crescer. É isso, né? A gente tem que regar a plantinha certa. Né? Quando a gente rega aquilo que é bom, é aquilo que vai crescer. Se a gente alimenta aquilo que é ruim, é aquilo que vai crescer. E aí a gente tem que escolher o que a gente vai alimentar. Tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês ativar comentários, porque eu trago tanta informação e eu quero que vocês conversem comigo e que vocês possam trocar, né, e dizer o que vocês pensam. Em relação a essas coisas, não sei se eu fui clara, espero que sim, como sempre, né? Se tiverem dúvida, podem me perguntar. Mas é impressionante, né? Como a gente gasta tanta energia com coisas que não valem a pena. É um desperdício de vida, né? E como que a ansiedade faz a gente... É aquilo que... Tem aquela frase que eu esqueci o nome do autor da frase, que fala, né? Viver com ansiedade é como dirigir um carro com freio de mão puxado. É exatamente isso, né? Aquela sensação de ficar ali derrapando sem sair do lugar. Nair, maravilhosa, meia live, deixa gravado. Ai, que bom, Nair, que bom. Que bom, espero que tenha te ajudado, né? Que a ideia é essa. Jaque, boa noite. Entrei agora na live. Ai, Jaque, que pena. Depois deve ficar salva, mas fica lá no canal do YouTube. E eu vou ver se eu coloco lá até o fim da semana. Oi, Edna. Cheguei nos 45 do segundo tempo, mas amei a explicação. Que bom, Edna. Ricardo, novamente uma live incrível e bem detalhada, super fácil de entender. Boa noite, doutora Adriana, e a todos da live. Obrigada, Ricardo, você é sempre muito gentil. Ale, cheguei um pouco tarde, mas gostei muito da ideia do Diário da Gratidão. Sofro demais com essa questão dos pensamentos negativos. Ale é muito ruim, né? Depois assiste a live inteira, né? Porque eu não sei perfeita a live. Parabéns. Que bom, Ju. Mas depois, Ale, tenta ver a live inteira, porque eu trouxe bastante informação e eu acho que pode te ajudar. Pensamento negativo é muito fruto da nossa ansiedade. É muito difícil, né? É muito difícil lidar com isso. É uma tortura. E a gente realmente tem que cultivar aquilo que faz bem. A Jaque tem ansiedade com a menopausa, acelerou. Sim, piora muito, Jaque, piora muito. Não sei se você faz reposição hormonal, mas a reposição ajuda. Eu tô na pré-menopausa e sim, teve uma semana que eu tava tão angustiada, né? Mexe muito, o hormônio mexe com o humor. Na época da menopausa aumenta a possibilidade de ansiedade, de depressão. Irei assistir, sim, obrigada. Sim, assistam. Eu acho que é importante e não dá para voltar tudo. É muita coisa que eu falei aqui já. Mas a gente sempre tem que entender, né, que pensamentos não são fatos, que são coisas que a gente tem que contextualizar, redimensionar. E uma coisa também que eu acho que é importante, a gente
valoriza pouco as sensações, né, as coisas boas. A gente valoriza as sensações ruins. E eu tenho falado, até com uma paciente minha em especial, eu falo bastante, dessa reconexão que a gente tem que ter com o nosso corpo, aterrar, sabe? Voltar para o corpo, voltar para aquilo, de você se sentir, de você despertar sensações, de você se conectar com o teu corpo de uma maneira saudável, pela via da saúde, não só pela via da doença, como a gente faz quando tem ansiedade, né? De só achar que tá passando mal, que tá com isso, que tá com aquilo, que tá doente, que vai morrer, que vai ficar maluca, mas de você se conectar com o teu corpo pela via da saúde, de você conseguir se sentir bem em você mesma. Isso é muito bom. A Jaque, faço terapia, reposição hormonal, tomo antidepressivo faz muito tempo. Ah, sim. Que bom que você faz terapia, né? Então é persistência e paciência. Nair, assistam, gente, vale ouro, tudo que a Adriana falou. Parabéns pra você, Adriana, ótima profissional e bem clara em tudo que passa. Obrigada, querida, que bom. Aurora, gostei da live, doutora, tenho depressão. Ai, que ruim, né? Paty, tive uma crise ano passado com muito pensamento negativo, com preocupação que nem aconteceram. Ficava com uma tremor interna no corpo, horrível. É exatamente isso, né? A gente sofre, Paty, 90% por pensamentos, né? Por coisas que a gente fica pensando, imaginando ou relembrando, né? Quando é uma coisa que aconteceu e que você se culpa e aquilo volta e volta e volta. Ou antecipação de coisas que nunca vão acontecer. Então, a vida só acontece no presente. Passado e futuro são coisas abstratas que a gente pensa, que a gente traz na memória, mas o acontecimento, a experimentação, o real, é só o presente que a gente tem. Então, a gente tem que trazer a nossa consciência para isso. Ficar com nossa mente presa no passado ou presa no futuro tira a gente da experiência mais real que tem, que é o presente, que é a única vivência possível, que é no aqui e agora, né? Então a gente perde isso e depois fica com aquela dor, né, de nem viu o tempo passar. A gente às vezes fica tão alheia ao que está acontecendo agora, ao momento atual, só vivendo ou de memórias passadas ou de antecipações futuras, que a gente perde o mais importante, que é a experiência do agora, que é o único momento em que é possível viver. É o agora, não tem como viver no passado, não tem como voltar lá, não tem. E eu nem tenho como viver no futuro. A gente só vive o real agora. Então a gente tem que dar valor ao agora, para não ficar lá na frente se frustrando porque não viveu o que deveria, porque o tempo passou rápido demais, porque eu não sei o quê, né? Ricardo, depois de assistir às suas lives, consigo ser uma pessoa mais tranquila agora. Que bom, Ricardo. Nossa, que felicidade. Oi, Cida, boa noite. Geralmente, pensamentos vêm quando estamos deitados, querendo dormir. Sim, Cida, ele aparece muito, né? Porque é quando você para de se ocupar. Quando a gente está ocupado, e aí vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, não tem muito espaço. Por isso que é bom a gente criar o hábito, por exemplo, de meditar na hora de dormir. Meditar antes de deitar, deixar de lado tela, uma meia hora antes pelo menos, pegar um livro para ler. Por quê? Porque isso desacelera a nossa mente e ajuda a gente a dormir sem ficar invadida de pensamento. Jaque, você não deixa a live salva no Instagram? Não deixo, Jaque, fica só no canal do YouTube. E olhe lá, porque mais pra frente até isso eu vou fechar. Jaque, sofro por antecipação, é horrível, sim. É uma coisa. Aurora, gostei da live, doutora. Tomo antidepressivo, mas continuo com sentimentos ruins e negativos. Aurora, mais importante para tratamento tanto de ansiedade quanto de depressão é a terapia. É a terapia. Antidepressivo ajuda? Ajuda nos sintomas, ajuda, né? Ajuda sim, é importante, principalmente com quadros de depressão. Mas você precisa fazer terapia para aprender, primeiro entender de onde vêm esses sentimentos, de qual é a origem. E lógico, né? Ir lidando com isso. Joelma, boa noite, boa noite. Oi, Catarina. Sinto que não tenho solução. Meu pensamento ainda está no bolo com calda de chocolate. Esse é o meu desejo. Por isso que eu projetei. Vamos sofrer juntas. Paty, suas explicações são libertadoras. Obrigada. Que bom, Paty, que vocês entendem, né? E, gente, mais do que me ouvir, que eu acho maravilhoso, que ótimo, fico feliz, coloquem em prática. Coloquem em prática. Não fiquem só ouvindo. Nossa, muito legal isso que a Adriana falou. Ótimo. Aí desliga o celular e segue a vida e ignora o que eu falei. Não.
Coloquem em prática, experimentem isso. Eu tenho muitos depoimentos de seguidores, não digo de pacientes, de seguidores que mudam a vida, mudam o comportamento a partir de live, a partir das caixinhas que eu abro de fim de semana. Doutora, como lidar com a insegurança? A gente precisa fortalecer a autoestima, né, Jaque? É importante fortalecer. E como que fortalece a autoestima? De várias formas. Autocuidado, enfrentando os desafios, enfrentando pequenos desafios diários. A cada pequena vitória nossa é um tijolinho ali que a gente coloca na autoestima. A insegurança, ela tanto alimenta a ansiedade, como a ansiedade alimenta, né? Então você fica presa nesse ciclo. Quanto mais ansiedade a gente tem, mais insegura a gente fica. Quanto mais insegura a gente fica, mais ansiedade a gente tem. É um horror. Então a gente precisa romper isso. E como é que rompe? Enfrentando, né? Enfrentando. Insegurança em relação ao quê? Às vezes a insegurança que a gente tem é em relação... Sei lá, tem algumas inseguranças que elas são baseadas em algum momento da nossa vida. Por exemplo... eu acabei de me formar e estou insegura na minha profissão. Aí é senso de realidade. Se você acabou de se formar, é normal que você esteja insegura. Por exemplo, eu estou insegura em relação à minha autoestima, eu estou insegura em relação ao relacionamento porque acabei de ser traída. É normal, né? A gente está insegura, acabou de viver uma situação que foi geradora daquela insegurança. Então, se a gente tem um senso de realidade, é normal que aquilo gere alguma insegurança. E aí, para cada ponto que está gerando, vai ter uma solução. Então, sei lá, se eu estou recém-formada e estou insegura, acolha essa insegurança. A minha insegurança vai me fazer eu buscar formas de me desenvolver. Se eu estou insegura na minha profissão, no que for, eu vou ter uma forma de ação. Eu vou me preparar, eu vou pagar uma supervisão, eu vou estudar mais, eu vou atender cobrando menos. A gente vai construindo essa segurança a partir da realidade. Não tem como a gente ser segura se a gente não tá... Se a gente tem consciência de alguma coisa em nós que não tá legal. A gente tem que melhorar essa coisa, entende? Então é entender ou se isso é isso, se é uma insegurança gerada só pela ansiedade mesmo, que também acontece. Do tipo, não, eu sou uma ótima profissional, nada da minha vida reflete essa insegurança. Eu sou boa profissional, estou com uma relação estável, tenho amigos, está tudo bem, e ainda assim eu sou insegura. Então é fruto da ansiedade mesmo. E aí a gente tem que baixar a ansiedade. Entende? Joel, acho que o pior é vencer o medo. Tudo para mim é grande. Sim, Joel, uma ansiedade amplifica tudo. Ricardo, até algumas tomadas de decisões eu tomo. Aprendi com você que precisamos assumir as rédeas da situação para seguir em frente. Ricardo, você é excepcional aqui. Você é um seguidor extremamente ativo e que eu acho que, além da tomada de consciência, né, você parte para a ação. Então, você consegue, de fato, perceber algumas mudanças na tua vida e isso é ótimo. Gente, isso é super possível. Né? A gente tem que parar de terceirizar a nossa responsabilidade pelas nossas mudanças. Eu consigo mudar minha vida. Se eu conseguir, assim, buscar algumas coisas, buscar um movimento de mudança. E as mudanças acontecem na ação, não é só no pensamento. Eu tenho que agir. Eu falei isso para vocês, acho que na última live. Eu não mato minha fome lendo cardápio. Eu tenho que comer. Eu tenho que agir. Eu tenho que partir para aquela mudança. Eu tenho que ir para a vida, a gente tem que estar na vida. E a vida é o aqui e agora, a vida é o presente, é o momento vivido, é o que a gente está ali, ó, é o momento. Então a gente tem que viver esse momento, porque ele passa, né? Não tem outro jeito. Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o horário. Meu Deus, 10:50 já. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que hoje a gente conversou bastante. Quem não pegou a live, depois 80% está em nossas mãos. É isso, Edna. É claro que os acontecimentos da vida não estão sob nosso controle. E tá tudo bem, a gente não controla tudo, graças a Deus. Mas a gente controla a maneira como a gente reage aos acontecimentos. A vida de todo mundo tem isso, a vida de todo mundo tem dores, a vida de todo mundo tem os seus desafios. Ninguém vai estar pleno o tempo todo, isso não existe. Já dizia Frejá, quem ri de tudo é desespero. A gente não pode estar sempre rindo numa alegria boba, né? A gente tem que ser feliz. Ser feliz é diferente de ser alegre. Entendam isso também, né? Felicidade
É a gente ter uma satisfação pessoal, é a gente se sentir, ter mais emoções positivas do que negativas, entendendo emoções positivas como otimismo, esperança, resiliência, gentileza. Tem tantas emoções positivas, alegria, inclusive. Mas a gente não é alegre o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa feliz, eu me considero super feliz, muito satisfeita, muito realizada, graças a Deus. Mas eu tenho momentos de tristeza, claro, quem não tem? E a gente precisa lidar com isso, né? Não pode achar que a vida é só alegria o tempo todo, porque não é. E a construção da felicidade não se dá só por caminhos fáceis. Não é fácil o tempo todo, né? A gente muitas vezes tem que se esforçar. E esse esforço engaja a gente na vida também, né? Quando a gente vai... É igual você... outro dia eu li, como é que era? Quando você fala para Deus, Deus, eu quero correr uma maratona, Ele não vai te dar a medalha, Ele vai te dar o tênis para você correr, né? Assim, você tem que fazer o processo, não é que graça tem o resultado se não tiver um processo. Não tem o mesmo gosto. A gente precisa do processo, aquela sensação boa de conseguir alcançar algo depende da nossa trajetória. Que graça tem. Por que as pessoas se esforçam por correr, andar, caminhar, fazer as coisas, né? O processo é bom. O processo, ele é aquilo que vai dar sentido para aquilo que a gente conquista. Se aquilo que a gente conquista é fácil, aquilo se esvazia, né? Agora, se você tem um processo onde você está engajado, você busca, você batalha, você se esforça, aí quando aquilo chega, você, ai meu Deus, aquilo tem um sentido. E esse sentido é dado pelo processo e não pela coisa em si só. Entendem? E isso é importante da gente pensar. A felicidade, ela é consequência, ela não tem que ser a busca. Né? Assim, eu não vou buscar minha felicidade. A felicidade é consequência de ações que eu faço na minha vida. Que são ações que vão buscar meu desenvolvimento, que vão me levar para uma via de crescimento. E isso é muito bom. Naira, Adriana, como é ruim quando bate em alguns momentos o sentimento de frustração é que não houve rendimento de nada no dia. Sim, sim. Essa sensação é muito ruim. Eu tenho uma paciente que, nossa, eu trabalhava muito isso com ela. Porque ela era muito mental, só ficava tudo lá no maravilhoso mundo das ideias dela. Tá, mas e na prática? O que você fez? Né? O que você fez no teu dia? Não fez nada. E hoje em dia a gente tem uma distração, que é esse celularzinho aqui, que acaba atrapalhando muito nas coisas que a gente efetivamente precisa fazer. E aí muitas vezes a gente tem que fazer um monte de coisa, não faz nada, passa o dia inteiro num monte de nada, e aí chega no fim do dia com uma sensação de derrota, assim, né? Putz, eu devia ter feito, não fiz, é muito ruim. Né? Então é lidar com isso, é no dia seguinte tentar de novo. Né? Eu tenho que tentar, nada como um dia depois do outro. Ricardo, você lança boas sementes através dos seus ensinamentos e a mudança de vida vem quando abrimos nossa mente e o nosso coração. Perfeito, Ricardo, é isso. A gente tem que estar aberto, né? Aberto para receber o que vem, né? Muitas vezes a gente não se abre. A gente acha que está aberto, mas não tá. É aquela pessoa que traz uma dor. Aí quando você fala alguma coisa, a pessoa, mas aí é fácil falar, para você é fácil falar. Não, é porque você não está entendendo, para mim é muito difícil. É difícil, porque se a pessoa está apegada na dor, né? Se ela não consegue soltar, ela não vai melhorar, né? Então a gente tem que ter esse desapego com a dor também, né? Não é ficar pensando, mas é porque você não conhece a minha realidade, é porque para mim, né, é muito mais difícil. Gente, tudo na vida é difícil, a gente escolhe os difíceis que a gente quer lidar, né? Então a gente não pode delegar nossa responsabilidade para o outro, né? Isso aí é uma coisa... E não tem jeito, gente. As mudanças na nossa vida não dá para terceirizar. Tem coisas que só eu posso fazer, por mim. Atividade física, né? Buscar me relacionar com as pessoas de maneira bacana, autocuidado, terapia. Só eu posso fazer por mim. Quem que pode fazer no meu lugar? Seria ótimo, né? Tá aqui sua ficha? Resolve isso aí para mim. Não tem como. Não tem como, né? Então tá, gente, mais alguma questão? Eu adoro bater papo aqui com vocês, né? Se deixar, eu fico aqui diretão.
Depois que eu termino a live, eu sempre fico meio acelerada. Você vê como são as coisas dos pensamentos? Por quê? Porque antes de entrar aqui, eu penso no que eu vou falar, eu faço algumas anotações para não deixar de falar, e é isso que coloca a gente com a mente mais acelerada. E eu vou fazer para dormir, eu sempre durmo mais tarde, nos dias que tem live. Olha que coisa interessante. Porque a gente está num nível de raciocínio, né? Você entra num nível... Síndrome do impostor, pode falar um pouco? Daiane, eu até posso falar, mas eu acho que esse é assunto quase que para uma outra live, né? Porque é muita coisa, né? Quando a gente não acredita em quem a gente é, nas nossas próprias capacidades, né? Quando a gente sente que em algum momento alguém vai descobrir quem a gente é realmente, né? Eu tinha um paciente que tinha muito isso, né? Síndrome do impostor. Ele sempre achava que ele não era bom o suficiente, né? E que qualquer coisinha que acontecesse no trabalho, não, agora vão descobrir que eu não sou esse profissional todo que eles estão achando. É horrível, né? Tem a ver muito com a autoestima, com a gente não acreditar na gente, quando a gente tem uma autoimagem muito ruim, né? Tá. Deixa eu... Edna, então vamos ficar um pouco mais. Claudilene, penso demais isso, né? Deixa paralisada. Pois é, pensar demais deixa paralisada, sim. Pensar demais não é bom. Eu falo, tem pessoas que a gente traz para a terapia e tem que buscar incentivar que a pessoa reflita. Você tem que refletir sobre isso, você já pensou sobre aquilo? Tem pessoas que eu tenho que falar, para de refletir. Você fez o quê com isso tudo que você pensou? Lindo? Essa teoria aí que você criou é linda. E aí, na vida real, o que você fez? Né? Paralisa, pensar demais paralisa. Ainda mais quando é pensamento ansioso, que é um labirinto sem fim. Sensação de abandono. Daiane, deixa eu voltar. Mas a síndrome do impostor, o que tem a... sensação de abandono? Qual é a relação? Tem alguma coisa a ver? Que relação que você fez? Tem as feridas, né? Tem as feridas de abandono, de rejeição, né? Aquelas feridas que a gente tem na vida e que a gente se repete. Verdade. A gente tem um delay, é horrível isso, né? Eu falo uma coisa e tem um delay. Aí quando vocês falam, eu não sei respondendo ao quê. Paty, eu sou uma, tenho que parar de pensar demais, né? Tenho medo dessa sensação de abandono, Daiane. Deve ter a ver com a tua história, né? E aí, gente, para esses assuntos mais profundos, aí numa live eu não consigo... orientar, né? Eu acho que isso já vai da trajetória de cada um. A gente tem feridas, né? Tem feridas de infância que são as mais talvez permanentes, né? A criança que a gente foi está dentro da gente, né? Ela habita em nós. Eu ainda tenho alguma coisa daquela criança, sempre. E as feridas de rejeição, de abandono, normalmente são na infância, que podem ser criadas até por uma questão imaginária, e não de fato, mas de uma sensação que a gente teve e que ela retorna pra gente em momentos da vida, né? A gente sente como uma repetição, porque é como se aquela ferida, né, ela se reacendesse a cada nova situação da vida, né? Claudilene, Adriana, só uma pergunta, faça. Por que viver é tão complicado? Você acha, Claudilene? Eu acho a vida uma maravilha. Eu amo viver. Gente, viver é muito bom, é uma dádiva. Viver é muito bom. A gente é que complica. A gente pode trazer mais leveza. Quando a gente pensa, a gente tem que pensar que nós somos mortais. A gente vive como se fosse eterno, né? Apesar da gente saber que a gente morre, a gente não pensa nisso. A gente acha que é eterno. Amanhã eu vejo isso, depois eu resolvo. Não, deixa isso pra lá. A gente acha que vai ter o tempo todo do mundo e não vai, né? A gente perceber a nossa finitude é uma maneira de trazer um pouco mais de urgência para algumas coisas, né? Da gente viver o momento presente. A gente é que complica, a vida não é difícil não, gente. A gente complica demais. Como a gente vai colocando tanto acessório naquilo que era para ser mais simples, né? No fim, no apagar das luzes, o que a gente traz são as relações que a gente vive, os afetos, né? O que vale realmente o investimento é o que é essencial na nossa vida, que são as pessoas que a gente ama. Ninguém no leito de morte sente falta do carro que queria ter comprado ou daquele apartamento incrível. A pessoa sente falta das pessoas que ela ama, né? Daquelas relações que ela foi estabelecendo ao longo da vida. Se a gente investir mais a nossa energia nisso do que em outras coisas,
valorizar, estar com essas pessoas, escolher as pessoas certas para a nossa vida, não gastar nossa energia e nosso tempo com quem não vale a pena. São decisões que a gente vai tomando, né? A gente tem que decidir, a vida tem muitas escolhas, né? E a gente sempre pode alterar a nossa rota, isso que é bom, né? Toda escolha, a gente não tem que ter medo de decidir nada. A gente decide e aí vai fazendo a coisa dar certo, né? A gente escolhe e vai fazendo aquela escolha ser a melhor. E se não for, a gente refaz. É isso. Então tá, queridos, o papo tá muito bom, mas já são 9h05. E amanhã eu tenho que trabalhar, né? Afinal, a vida não é um morango, já dizia Jojo, todinho. Então amanhã é dia de trabalho. Todo dia é dia de trabalho, mas amanhã é dia de polícia, né? Então é aquele horário mais que eu não tenho controle. E é isso, gente. A gente se vê então em live daqui a 15 dias. As nossas lives são quinzenais. Eu sei que hoje teve gente nova por aqui. Sejam bem-vindos e retornem. Para quem perdeu a live, está imperdível. E aí eu vou deixar salva depois lá no YouTube. Eu acredito que até, sei lá, domingo ou segunda-feira eu esteja postando lá. E eu sempre falo para vocês, vão lá no canal, todas as lives estão salvas lá. Tem muito conteúdo, tem muito conteúdo. Vão passeando por lá, eu acho que isso é importante, fazer essas imersões, que certamente vai ajudar vocês, como o Ricardo colocou, a abrir a mente, abrir o coração e ter uma vida mais leve, aproveitando, porque é isso que no fim vale a pena. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Edna. Beijo para todos. Boa noite. Obrigada pela companhia e até daqui 15 dias.